E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sítio arqueológico, tá? Sítio arqueológico são locais que você encontra resquícios, em que você encontra é, é, objetos, características, enfim, que vão relembrar, que vão enfatizar que ali viveu então um determinado povo, por exemplo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora a gente vai tocar no assunto, a gente vai falar sobre uma pessoa, mais especificamente, uma arqueóloga brasileira chamada Nied Guidon. Nied, ela, na arqueologia, né, nos estudos dela, nos trabalhos dela, ela prova, né, no trabalho ela tem provas de que já havia vida, né, presença humana numa cidadezinha chamada São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Brasil, hein? Brasil também, tá? E aí, ela e a sua equipe, né, trabalhando, se esforçando muito, eles então descobriram nesse sítio arqueológico, no parque chamado Pedra Furada, pedaços de carvão e de pedras lascadas que teriam no mínimo 50 mil anos. Olha quanto tempo, 50 mil anos, gente, olha tempo para chuchu, né? Bom, segundo ela, né, de acordo com as pesquisas, com o trabalho dela e da sua equipe, esses vestígios, eles são prova suficiente de que houve, né, presença humana em São Raimundo Nonato há muito tempo atrás, ou seja, na América há muito tempo atrás. Bom, aí sempre tem aquela galera do contra, né? É aquilo, você não é obrigado a aceitar, a pensar como o outro, mas você deve respeitar sempre, certo? A gente não é obrigado a pensar como todo mundo, a concordar com todo mundo, mas você deve respeitar. Então você vai ter aí cientistas que não concordam com essa teoria da linhagem de Guidon, então eles não aceitam essas provas que ela tem, né, que ela apresentou. Eles alegam, por exemplo, que esse carvão encontrado por ela e pela equipe dela pode ter sido produzido por incêndios florestais, por exemplo. A justificativa deles, a hipótese é o que eles pensam. E que essas lascas de pedra, que ela também encontrou com a equipe, podem ser o resultado de um esfacelamento de uma rocha. Enfim, então para eles esses materiais eram fenômenos naturais, não foi nada que teve a ação do ser humano para poder provar então que houve vida na América há algum tempo atrás. E aí, em 2006, um cientista também francês chamado Eric Boeda, ele comprovou então que esses artefatos, né, que a Nied encontrou com a sua galera, com a sua equipe, foram feitos por seres humanos, sim, que viveram onde hoje, né, o Brasil. Aí a gente coloca, né, de acordo com as pesquisas dele, de 33 a 58 mil anos atrás. Então, olha, é muito tempo. Mas a gente volta no que eu falei agora há pouco para vocês. Uma parte aí, né, da comunidade científica aceitou, né, acreditou, confiou na teoria do Eric. Já uma outra parte não aceita. Continua se opondo tanto a Nied quanto a ele, né? Foi o que eu falei agora há pouco, porque a história é você saber respeitar, né, que é o mais importante, é respeitar a opinião do outro, certo? Mesmo que ela seja diferente da sua. Então isso é muito importante, respeitar a opinião do outro. A gente precisa muito disso, de respeito. Saber ouvir, né, o que o outro pensa, compreender, isso é importante, muito importante. Bom, vou falar agora só mais um pouquinho sobre a Nied Guidon, tá, gente? Então, como eu falei, arqueóloga, nasceu em São Paulo, né, brasileiríssima, e ela fez o doutorado dela em arqueologia na França, e aí ela trabalha com essas pesquisas lá no Piauí desde a década de 70, então ó, tem tempo isso. Ela luta e muito, ela batalha muito para poder manter preservado, vivo, aberto, né, fonte de história, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá em São Raimundo Nonato, lá no Piauí, então um pouco distante assim da gente, né, Rio de Janeiro, que é o meu caso. E esse parque, você é um lugar aberto à visitação, sim, tá? É uma fonte vivíssima aí de história, de cultura, de muita coisa bacana. E lá vocês encontram milhares de pinturas rupestres, restos de fogueiras, urnas funerárias, ossadas de animais, tudo isso da pré-história.
Então você encontra tudo isso aí, né? E graças a essa determinação, a esse esforço, a esse carinho da Aniele Guidon para poder manter isso tudo. E assim, essa visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara é nada mais nada menos do que um turismo cultural, né? Porque isso tudo é cultura, é um turismo e que isso gera empregos, né? Gera uma estabilidade para muita gente. Então, se você um dia, né, se ainda não teve a oportunidade de viajar até o Piauí, a São Raimundo Nonato, estiver perto, dá uma passadinha lá, visita lá, com certeza você vai gostar muito. Vai ser uma experiência muito bacana na sua vida, faça isso. Faça isso. Bom, minha gente, então, quem foram os primeiros habitantes das terras americanas? Ué, mas você acabou de falar aí, professora, Luzia, né? Homenagem à Lúcia. Sim, Luzia, ok. Mas só tinha a Luzia e acabou? Como é que então vai ter essa população toda? Isso aí é bate-papo para um outro momento. Mas agora a gente está falando o seguinte, quando os primeiros seres humanos chegaram, tá, aqui, principalmente aqui, Brasil, ok, eram bem diferentes do que nós somos atualmente, né? Então a gente viu já aquela evolução do homem, né? Erectus neanderthalenses, habilis, até chegar ao Homo sapiens, né? Então tem toda uma estrutura, toda uma modificação bem interessante, bem rica. Então, a região também, o Brasil também era bem diferente do que é hoje em dia, tá? Mas a gente tinha aqui uma vegetação baixa, um clima seco, frio, né? Um inverno rigoroso, que aqui faz um friozinho. E então a gente vai ver o quão importante vai ser a descoberta do fogo para essa população, a galera que vai ficar morando aqui. Então, eles vão começar a fazer grandes fogueiras para poder aquecer o corpo, cozinhar e também para que eles pudessem fugir de animais perigosos, tá? Entre esses animais que habitaram a América muito, mas muito tempo atrás, a gente destaca a preguiça gigante, a macrauquênia, nossa, quase que não sai, macrauquênia, o tigre dente de sabre também, tá? Então, e o mastodonte, tá? Nossa, professora, eu nunca ouvi falar desses nomes aí. Só o tigre dente de sabre, que eu já vi lá, o Diego, né, na Era do Gelo, a preguiça gigante também eu já vi. Então, são animais que a gente não tem mais no nosso dia a dia, no nosso convívio, porque eles entraram em extinção, tá? Então aí muitos desses mamíferos, como o mastodonte, por exemplo, a macrauquênia, acabaram desaparecendo sem deixar parente, né? Não conseguiram se reproduzir, porque, por exemplo, não aguentaram as mudanças, né, climáticas, aquela coisa toda. Já a preguiça gigante, por exemplo, ela tem parentesco com o bicho preguiça que habita, né, atualmente aí a nossa fauna, nossa flora, que faz parte da nossa fauna, melhor dizendo, e que habita as nossas florestas, tá? Agora mais uma outra curiosidade, né, mais um outro ponto para destacar aqui para vocês. A gente vai ter um período aqui chamado Paleolíndio, Paleoíndio, tá? Lembra paleolítico, mas é paleoíndio, tá? Esse vai ser o nome paleolíndio que vai ser dado a todos os povoados mais antigos das terras onde hoje é o Brasil, tá? Então, paleoíndio é o nome daquele povo que morou na terra em que hoje é o Brasil, ok? Desculpa. Então, vamos continuar então. Os homens desse período, esses primeiros habitantes, eles vão ser chamados de caçadores e coletores, como a gente já viu, né? Eles vão caçar pequenos animais, como veados, emas, então caçadores e coletores, porque eles vão começar a coletar frutos, como castanha, pinhão. Então, assim, eles estavam tentando ter uma vida assim mais tranquila, mais estabilizada, para se alimentarem melhor também, tá? Entre esses habitantes, a gente destaca o povo de Lagoa Santa, lá de Minas Gerais, tá? Que também ficou conhecido como o povo da flecha. Flecha, 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 flecha.
ok? E também os povos dos sambaquis, tá bom? Então, vamos lá. O povo de Lagoa Santa, ele vai ser estudado por o primeiro cientista que vai estudar essa galera vai ser o dinamarquês chamado Peter Land, ok? Ele então vai vir aqui para o Brasil para poder estudar em 1800 e tem tempo, nem eu às vezes lembro de algumas datas, né? E aí ele vai encontrar ossadas humanas, ele vai encontrar também ossadas de animais extintos, enfim, isso tudo na Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Então, muito tempo depois, já na década de 70, 1970, nessa mesma região, tá? Outros cientistas também vão descobrir a maior coleção de esqueletos que você já pensou que existia em algum lugar do Brasil. Os esqueletos, por exemplo, eles foram encontrados, né, esses esqueletos foram encontrados, eles, nas pesquisas, eles afirmam, eles permitem dizer que o povo de Lagoa Santa viveu entre o ano 8.000 e 4.000 a.C. Então, olha, muito tempo mesmo, tá, gente? Faz muito tempo mesmo. Nesse período, era baixo, né, assim, o nível da água e tudo mais, como também as características, né? Então você vai ter uma coincidência do nível baixo dos lagos, enfim, dos mares, como também uma característica de baixo desse homem que vivia. Então ele era baixo, assim como os níveis de água, são uma coincidência, né? Ele também era magro, tá? Ele se alimentava de pequenos animais, ele vivia nos rios, né, para poder pescar, enfim. Tinha uma expectativa de vida muito baixa, muito baixa. Muitas crianças morriam muito cedo, poucos adultos conseguiam atingir a idade de 30 anos. Tá? Então, assim, era bem complicado, dessa vez era bem complicada. Então, assim, a gente não sabe exatamente quanto tempo que isso durou, por conta dessas dificuldades, né, que eles tinham, que eles encontravam. Esse povo de Lagoa Santa, eles desenvolveram uma técnica, um costume, na verdade, né, na tradição deles, que é o seguinte: eles enterravam os seus mortos em pequenas covas, tá? E cobriam elas com pedras para que eles pudessem ser protegidos dos animais, tá bom? Então, aos pouquinhos, também, né, mais uma outra característica, é legal porque esse tema, assim, você vai lembrando assim, né, no caso dessas características que vão acrescentando, que vão enriquecendo cada povo, cada período desse aí, ok? Então, também só para ressaltar que aos poucos eles foram adquirindo técnicas de polimento, aperfeiçoando seus instrumentos de trabalho, o que possibilitou que eles pudessem, então, até mesmo viver por mais tempo, se reproduzir, aquela coisa toda. Bom, a gente também tem o povo de Umbu. Umbu, U-M de mamãe, B-U, Umbu, tá? Esse povo de Umbu, a gente os encontrava, na verdade, nas florestas do sul do Brasil e no sudeste do Brasil. Então eles viviam em grupos humanos muito habilidosos, trabalhavam com pedra, né, faziam instrumentos muito bacanas, né, tinham uma aptidão realmente para isso. E com esse todo material, né, esses instrumentos de pedra, enfim, eles fazem uma grande variedade de objetos, mas muitos objetos mesmo. Como, por exemplo, anzol, ponta de flecha, facas, enfim. Então, coisas que eram até então utilizadas, né, pela população. Então, os primeiros habitantes do território brasileiro, né, eles vão, no caso desse povo de Umbu, eles vão então trazer grandes inovações tecnológicas para a época, como, por exemplo, o uso do arco e flecha, a boleadeira. A boleadeira, deixa eu explicar para vocês. É uma arma que tem 3 bolas e que essas 3 bolas elas são amarradas, digamos assim, elas são ligadas uma com a outra com cordas de couro, né, pedaços de couro. Essa arma ela é muito utilizada para poder caçar animais velozes, como veados, emas, pássaros em pleno voo. Bom, é uma coisa bem violenta, tá, gente? Estou só comentando aqui o motivo pela qual ela é utilizada, que é desse jeito mesmo.
mas é uma forma muito violenta. Então não façam isso. Para não machucar a natureza, os bichinhos também, nem fazê-los entrar em extinção, com tantos que já estão, né? Infelizmente. Hoje em dia, atualmente, né, quem usa uma boleadeira são os homens dos pampas gaúchos, né? Os gaúchos, que provavelmente eles não imaginam nem quando, nem como, nem por que esse artefato foi inventado, né? Mas essas boleadeiras, assim, quando elas são lançadas, e são bem lançadas para quem tem boa mira, elas se enrolam nas patinhas do animal e ele acaba ficando imobilizado, ele não tem como se movimentar, tá bom? Bom, e os sambaquis? O que são os sambaquis, né? Eu já falei agora há pouco para vocês. São regiões, eu já visitei um sambaqui em Rio das Ostras, nem sei se ele ainda existe, foi naquela faculdade, tem um tempinho já. A gente teve a oportunidade de visitar esse sítio arqueológico, foi muito bacana. E lá a gente encontrou fogueiras, que eles demarcaram com tijolo para ninguém tocar perto, aquela coisa toda. Encontramos as fogueiras, enfim, tudo mais. Então, o que mais que tinha lá também? Deixa eu lembrar, essas fogueiras, protegidas com os tijolos. Tinha também os amontoados, umas montanhas de conchinhas, porque o sambaqui vem daí, né? É uma palavra de origem tupi, então é um amontoado de conchas, né? De conchinhas. Só que esses habitantes, né? Esses povos de sambaquis, eles desapareceram provavelmente há uns 2.000 anos atrás. Tá? Então também já tem um tempinho considerável aí. E para a gente poder falar um pouco mais da Amazônia, né, até mesmo, que a gente já tem então um pouco mais, para a gente poder entrar no campo da Amazônia, no ponto da Amazônia, a gente vai falar aqui sobre os agricultores e ceramistas, né, dois grupos, né, dois tipos de trabalhadores que se destacaram bastante aí na história dos primeiros habitantes, digamos assim, da América, né, os que chegaram aqui à América. Então, uma arqueóloga chamada Anna Roosevelt, ela vai afirmar que esses povos aqui da Amazônia eles começaram a praticar agricultura há cerca de 7.000 anos atrás. Então, assim, você pensa, nunca teve, não. Olha só, há 7.000 anos atrás, de acordo com pesquisas, você já tinha, né, uma presença e também pessoas que começaram a trabalhar, desenvolver uma forma de sobreviver. No caso aqui, a agricultura. Eles desenvolveram cultivos próprios, como plantas medicinais, corantes, mas também descobriram que o uso da mandioca, tá? Que era uma raiz de alto valor para eles nessa época, foi algo assim incrível, porque eles utilizavam mesmo até para poder... tinha um alto valor, na verdade, né, nutritivo, com algumas variedades venenosas, algumas plantinhas venenosas, tá? Os agricultores, então, da Amazônia, o que eles vão fazer? Eles vão descobrir que ralando essa mandioca, prensando, torrando, essas espécies de mandioca, elas se transformariam em outras e todo esse veneno seria extraído, certo? Então, eles produziram alimentos como, por exemplo, tapioca com a mandioca, a farinha de mandioca, o beiju, tá? Então, são alimentos que até você já deve ter, né, consumido e aí que tem essa importância, tem esse significado, tá? Bom, mais ou menos na mesma época em que começaram então esse cultivo de plantas, os agricultores amazônicos então, eles desenvolveram a cerâmica, o trabalho com a cerâmica, né? E assim, as obras de cerâmica desse período são as consideradas as mais antigas da América, coisa até então você não sabia, né? E eles faziam vários formatos, né, com os vasos de cerâmica. Você tinha vasos, urnas funerárias, estátuas, pratos, jarros, muita coisa mesmo feita com cerâmica, né, por conta dessa galera aí, tá? Foi na ilha de Marajó que isso aconteceu, fica na foz do rio Amazonas, tá? Isso aí vai nos trazer a cultura marajoara, tá? Por conta de ser da ilha de Marajó, aquela coisa toda. Então foi na ilha de Marajó, lá pelos séculos
4 e 14. Então olha quanto tempo, olha quantos séculos, né? 10 séculos. Os Marajoaras, então, eles se organizaram socialmente, politicamente de uma forma muito bacana. Perceberam que até o presente a nossa principal fonte para o conhecimento desse povo são esses objetos. Então eles vão preservar esses objetos, e aí a gente tem acesso, a gente pode falar um pouco mais deles, saber que tipo de cerâmica, como é que foi produzido, para que foi produzido, enfim, por conta da ajuda dessa galera, né, deles mesmos, da cultura marajoara, que ajudaram a preservar a sua memória, a sua história. Então isso é muito bacana, né? Gratidão a eles por isso. Bom, a cerâmica marajoara, ela é decorada com desenhos variados, sugestivos, enfim, por exemplo, se a gente fizesse um aqui em casa, a gente poderia colocar com o tema de Páscoa, né, já que amanhã é Páscoa. Então, eles usavam assim cores bem fortes, né, bem significativas, como o vermelho, como o branco, como o preto, né? Muitas das obras eram pintadas assim, dessa forma, tá? Porque era algo significativo para eles. Como também muitas das urnas funerárias que foram feitas, né, de cerâmica por eles, tinham ali a representação do corpo feminino nessas esculturas, nessas obras, digamos assim. Então, assim, para alguns pesquisadores, isso demonstra o quão importante a mulher era na sociedade marajoara, né? Só desses vasos, desses itens, enfim, eles teriam esse formato no corpo de uma mulher. Então isso aí demonstra, né, uma atenção pela mulher. Bom, eu vou pausar aqui e a gente continua então no próximo vídeo, ok?